o nosso estudo com o último capítulo do nosso livro, né, que tem como característica a morte. E nós vamos ver essa perspectiva da morte e pelo menos seis pontos. A primeira delas nós já demos uma pincelada, né, na semana passada, que é a questão da morte física. A morte realmente horrível. A morte, que é uma característica de todo ser humano, é a única certeza que nós temos, a nossa existência é a nossa morte. Apesar de nós não pensarmos muito na morte, somente na juventude, no início da vida, né, a morte não é algo que se pensa. Mas a gente vai perceber que John Stott pensou muito nisso. John Stott escreveu esse livro de 88 anos. Então, era algo já muito próximo. Ele já morreu, né? Então, tanto é que ele dedica muito tempo no livro com relação a esse tipo. Mas isso é uma realidade da nossa vida. Né? Mas também nós percebemos que a nossa morte é uma vitória. Né? Porque o cristão ele tem que ver a morte nessa perspectiva. Né? Porque a morte é o início para a vida eterna. A morte Siena, como é que tem o Siena aqui? Siena. Então, a morte física que opera a salvação. E a gente vê lá, em Romanos 6:23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente percebe que, desse texto, que a única barreira para o ser humano, a criatura de Deus, adquirir a salvação é o pecado. É a única barreira que existe, que o homem tem que transpor, é o pecado. E o principal deles é negar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o principal pecado, a primeira barreira que o ser humano tem que ultrapassar para adquirir a salvação. E às vezes a gente percebe, meus irmãos, que muitas vezes o fato, né, de estar na igreja, o fato da pessoa estar presente na igreja, não significa que essa barreira foi transposta. Muitas vezes a gente vê tantas pessoas na igreja, a gente vê pessoas muitas vezes envolvidas em vários ministérios, mas posteriormente, através de uma conduta, através de uma fala, a gente percebe que, na verdade, não existiu uma regeneração, não existiu uma conversão genuína. E engraçado que como o Facebook tem mostrado isso. Porque a Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração. Né? E a fala escrita tem sido constantemente exposta, né, nas redes sociais, e a gente, muitas vezes a gente olha para isso já com tristeza, porque muitas vezes aquilo que é falado demonstra realmente que não existiu um arrependimento genuíno. Muitas vezes a pessoa ainda não teve, sabe, esse total discernimento, que realmente o arrependimento, né, que é o, sabe, eu percebo que um dos principais
sentimentos, senão o principal sentimento que pode existir na vida do ser humano não está presente. E eu penso que pensar na morte, dependente da sua idade, dependente, sabe, do tempo que você tem de vida, é algo importante. É algo altamente pedagógico. É algo altamente pedagógico. Quem vai perceber realmente que sabe é que esse tempo é um tempo muito curto. É um tempo muito pequeno. Isso aqui realmente é só um capítulo da nossa vida. E a gente tem que trabalhar esse tempo. Trabalhar para que a nossa existência aqui surta algum significado, sabe? No reino espiritual. E aí eu queria trabalhar outro aspecto da morte. Esse para mim, nós que ainda estamos tão distantes dela, que assim seja, né? A gente não sabe quando é, mas penso assim, que a morte deve operar em nós, para que exista um discipulado genuíno. Lá em Marcos 8, 34, 35, Jesus afirmou: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, este salvará. E aí vem um questionamento: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Quando a gente lê esse tipo de versículo e a gente sempre se fala a respeito de tomar a cruz, e aí a gente questionar o que seria, né, tomar a cruz. A cruz que Jesus diz que é necessário que nós venhamos a tomar. E a gente começa a questionar o que seria tomar a cruz. E na maioria, sabe, na nossa vida, na maioria do nosso pensamento vem: tomar a cruz é sofrimento. Tomar a cruz é renúncia. Tomar a cruz, sabe, é muita dor, é muita angústia. Na verdade, tomar a cruz é tudo isso. Mas tomar a cruz é muito mais do que isso. Se a gente vivesse, sabe, nesse período romano, no período em que isso foi dito, em que isso foi proferido, e a gente, de algum modo, percebesse alguém passando uma rua com uma cruz, ou pelo menos só com aquela parte transversal da cruz, que muitas vezes as pessoas que iam ser crucificadas não carregavam totalmente a cruz, mas só aquela parte transversal da cruz. Se a gente vivesse nessa época, a gente olhasse alguém passar dessa forma, automaticamente o nosso coração diria: essa pessoa está condenada à morte. Essa pessoa irá morrer. O que ele iria passar, sabe, de dor, de sofrimento, era somente consequência. Mas o principal era a morte. O principal era a morte. E é exatamente o que o texto está nos dizendo: que nós devemos, para seguir Jesus, nós devemos morrer para uma vida que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Morrer
para um sistema totalmente corrompido e imundo. Morrer totalmente. É que a palavra de Deus diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E um novo nascimento em Cristo é exatamente isso. É morrermos totalmente para aquilo que nós éramos antes. Então não se é, concebível que uma pessoa que tomou a sua cruz, apesar de que isso, seja uma existência, que você deixe as coisas espirituais pelas coisas do mundo. Que você constantemente, se pegue em saudades, do mundo em que você vivia, da forma em que você vivia. Porque se nós agimos dessa forma, se isso é algo que passa, pelo nosso coração, a gente tem que ter uma reflexão. A gente tem que ter cuidado com relação a isso. Essa semana, sexta-feira, eu conversava, acho que era lá em Recife, né? Ou era na Serra, não estou lembrado mais. Mas eu dizia o seguinte: que independente da minha circunstância de vida, independente daquilo que eu estou vivendo, de algum sofrimento, eu jamais me vejo em condições de voltar ao que eu era antes, de voltar a ter a vida que eu tinha antes. Eu percebo que não existe mais condição humana da minha vida de viver afastado dos pés do Senhor. Afastado dos pés. E eu penso que a nossa vida tem que ser assim. A nossa vida tem que ser assim. Quando a gente olha para o nosso passado, antes de conhecer a Jesus, a gente tem que, sentir dentro de nós que jamais você pode viver da forma como você vivia antes. Isso implica dizer que realmente você morreu para aquele mundo. Realmente você tomou a cruz em si. E aí é claro que, em consequência disso, pode existir sofrimento, pode existir, tribulações, com certeza, meu Deus. Com certeza. Mas o mais, importante na vida é, quando a gente lê a palavra de Deus, que essas tribulações que a gente tem aqui, na nossa vida secular, com a ausência de valores financeiros, cansaço, a gente percebe que a Bíblia, muito embora Jesus se preocupe com isso, Jesus se preocupa com o nosso bem-estar, Jesus se preocupa com tudo isso. Mas pegar a cruz é muito mais do que isso. É porque, graças a Deus, a gente vive, num mundo e a perseguição do cristão é muito pequena. É muito pequena. Eu estava querendo salvar alguns vídeos hoje, que eu não sei salvar vídeo. Eu tentei, mas não consegui. Mas de perseguições que o povo de Deus, passa. E é coisa impressionante. Pessoas morrem constantemente. E a gente aqui, que vive aqui, a gente não sabe o que é isso. A gente não percebe o que é isso. E a gente vê que nesses lugares o evangelho cresce. É porque realmente nesses lugares ninguém é crente com conveniência. Ninguém é crente com conveniência. Ninguém é crente porque é bonito. Ninguém é crente porque a gente precisa frequentar. Porque ali realmente a
conversão. Porque você está lidando com sua própria morte. Constantemente. Pregar o verdadeiro Evangelho, pregar o Cristo, significa: eu posso morrer amanhã. Eu posso morrer amanhã. Devemos tomar a nossa cruz todos os dias. E se não fizermos, não poderemos ser seu discípulo. Lá em Lucas 14, 27 diz: e qualquer que não levar sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E tal entendimento, meus irmãos, e aí dentro do nosso contexto, é totalmente confrontando com a nossa vida que nós vivemos aqui. Sabe por quê? Porque o povo aí fora acha que o nosso discurso é louco. Porque você precisa dizer a ele que, se for necessário sofrer por Jesus, você tem que sofrer. Se for necessário, entre aspas, renunciar a uma boate, que eu acho que isso não é renunciar, mas na visão do mundo isso seria renunciar. Na minha visão hoje é pura ilusão. Mas no contexto do mundo, você tem que renunciar a uma boate, você tem que renunciar, sabe, qualquer show da vida, você tem que renunciar à mentira, mesmo que seja para ter uma vantagem pessoal, você tem que renunciar o sexo antes do casamento, você tem que renunciar a tudo isso. Para o mundo isso é. Mas dentro do nosso contexto, que a gente não sofre, né, uma perseguição tão grande, isso seria a nossa cruz. Ou seja, viver um cristianismo genuíno no nosso contexto de hoje. E que para muitos tem sido difícil. Para muitos tem sido difícil assumir a sua condição de cristão 24 horas por dia. Acho que é aqui. Só. Então, tem gente que acha muito difícil viver a condição de cristão 24 horas por dia. Isso é possível, é claro. Quantas pessoas nos conhecem que não sabem que nós somos cristãos? Quantas pessoas? E aí eu pergunto: isso é possível? Isso é possível? Pessoas que convivem diariamente conosco. Não digo pessoas que lhe conheceram um dia e aí você não teve contato e a pessoa não sabe nem quem você é, e que um dia se encontra com você, não sabe que você teve realmente uma conversa. Mas pessoas que vivem dia a dia. Se isso acontece, meus irmãos, também é algo que está errado. Porque ser cristão não é ser cristão na igreja, não é ser cristão no evangelismo, é ser cristão 24 horas por dia. E uma das frases desse livro que mais tem me marcado é esta: ser cristão é um estilo de vida. É um estilo de vida. Quando você passa lá na praia, eu acho que eu já disse isso aqui, você vê lá um bando de hippie lá naquelas barracas, você estava aquilo são hippies. As pessoas têm que nos ver dessa forma. Tem que nos ver dessa forma. Porque não existe como um cristão passar desapercebido nesse mundo que nós vivemos. Um mundo que só prega promiscuidade. Eu faço parte de alguns grupos na internet, no Facebook, no WhatsApp, essas coisas. Embora eu quase não consiga nem ler, porque são tantas mensagens que eu não tenho nem como ler, mas a vida. E eu também faço parte de grupos que não são da igreja.
grupo do meu dia a dia, de esportes que eu pratico e etc. Quantas vezes eu já me excluí do grupo? Eu já me excluí do grupo. Porque, meu irmão, tem 3 mensagens que as pessoas mandam, eu acho que 2,5 é promiscuidade. É pura promiscuidade. Então, sabe, eu não vejo como a gente viver nesse mundo e as pessoas não olharem para nós e dizer: aquilo ali é um crente, aquilo ali é um cristão. E se isso não acontece, meus irmãos, nós não estamos tomando a nossa cruz. Nós não estamos tomando a nossa cruz. Porque isso não tem sido o nosso estilo de vida. O velho homem não tem morrido. Não morreu. O velho homem não morreu. Ainda continua resquícios de que a gente precisa trabalhar. Por isso, tomar a nossa cruz é diário. É uma atitude diária. É você se acordar, sabe, e ter esse desejo no coração. A gente poderia parafrasear esse versículo 35 de Marcos 8 da seguinte forma: quem estiver determinado a se apegar a si próprio e a viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer, a perceber-se que entregar a obra de Cristo e ao Evangelho se encontrará e descobrirá a sua verdadeira identidade. É o preço da nossa autonegação. Morrer para muitas coisas da vida. Muitas vezes nós não queremos morrer para a nossa preguiça. Muitas vezes, e como isso tem sido empecilho na nossa vida. A preguiça tem sido empecilho para lermos a palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus. A preguiça tem sido empecilho para a gente vir trabalhar na igreja. E o que eu acho mais interessante, meus irmãos, é que a preguiça nunca tem sido impedimento para nossas coisas seculares. Nunca. Nunca tem sido. Nunca. Quando é para as coisas do mundo, a gente perde noite estudando. Sabe? A gente passa 3, 4, 5 dias preocupados com aquilo que vai acontecer, o que pode acontecer, o que é que eu tenho que fazer. E a gente, meus irmãos, e eu digo isso, sabe? Diante de mim também. Diante de mim também. Porque muitas vezes eu me pego, sabe? Nesse dia a dia. Nesse dia a dia. Eu, sabe, analisando, eu vejo, meus irmãos, que muitas vezes eu começo a minha jornada de trabalho às 7 horas da manhã, vou até às 8 horas da noite, sabe? Isso às vezes constante. E muitas vezes, quando é para parar, e às vezes vir para uma reunião na igreja, aí a preguiça passa. Isso não é estar pegando. E muitas vezes a gente se vê, sabe, projetando o nosso futuro, projetando a nossa vida secular, sabe, a gente tem a nossa vida profissional todinha na ponta do lápis. A nossa estratégia para esse mundo, para as coisas desse mundo, a gente tem todinha na ponta do lápis. Muitas vezes a gente não tem estratégia nenhuma para o reino de Deus. Na verdade, nós temos, sabe, dado aquilo que sobra. Dado aquilo que sobra. E o apóstolo Paulo, ele trabalhou muito nas suas cartas. O apóstolo Paulo, ele trabalhou muito isso dentro da igreja. Lá em Gálatas 5:24, ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A declaração mais clara de Paulo está em Romanos 8:13. Porque se viverdes
segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras, então viveremos. E é isso que a gente passa constantemente. Essa é a nossa luta constantemente. Sabe quantas vezes no meu coração vinha eu ir para o culto sábado à noite e o pastor chegar para mim e dizer: deixa que eu dou aula. Uma fome, sabe? Porque eu estava cansado, porque, sabe, eu queria no domingo dormir um pouco mais, não ter que acordar 5 horas no domingo. Mas eu vejo, meus irmãos, enquanto eu olho para o sacrifício de Cristo, quando eu olho para o que Cristo fez pela minha vida, isso não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. E isso nada mais é, sabe de quê? De que é pecado. Isso é pecado. É porque, infelizmente, quando a gente vem para a igreja, a gente começa a viver dentro, sabe, do contexto social de igreja, a gente começa só a repudiar, sabe, pecados que a gente vamos dizer assim, visto mal pela própria sociedade, mas que a gente não olha mais para nós como pecadores. A gente não analisa nessa perspectiva de achar que não estou me dedicando a Deus como eu preciso, não estou me dedicando ao reino como eu preciso, como pecado. Nós achamos que isso não é pecado. Mas é pecado, meus irmãos. É pecado. Porque simplesmente nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Nós não estamos obedecendo os mandamentos de Deus. É pecado e a gente tem que ver isso como pecado. Mas o problema é que já faz parte da nossa vida, isso já faz parte do nosso contexto, e a gente não analisa isso mais como pecado. A gente não analisa isso. A gente perceber que tem pessoas morrendo todos os dias sem Jesus, pessoas muitas vezes que nós conhecemos. Pessoas muitas vezes, meus irmãos, que são familiares nossos, que muitas vezes estão passando por doenças, sabe, crônicas, doenças, sabe, incuráveis. Pessoas muitas vezes que estão no leito de morte. E a gente convive com isso. E não há algo no nosso coração, sabe, que ardendo dizer: eu preciso pregar o Evangelho para isso. Aquela pessoa não pode morrer sem antes ouvir o Evangelho de Cristo. A gente tem que viver isso, porque se a gente não vive assim, nós não estamos pegando a nossa cruz. Nós não estamos pegando a nossa cruz. Pegar a cruz não é simplesmente deixar de ir para barzinho, deixar de ir para festa, deixar de ir para carnaval. Pegar a cruz não é isso. Pegar a cruz não é isso. Pegar a cruz é viver. Agora, para isso, a gente precisa muitas vezes trabalhar com outras coisas que tem dentro de nós. Nosso egoísmo, a nossa ausência de perdão. Não vou não, porque me machucou demais, sabe? Machucou demais, eu vou fazer o quê? Mas
ela é totalmente contrária a esse tipo de contexto. Assim, se queremos viver uma vida de verdadeira realização, devemos sentenciar todo mal à morte. Então, todo mal é aquele que nos afasta dos caminhos do Senhor, nos afasta dos mandamentos do Senhor. Devemos ter ódio ao pecado e não ser somente algo irritante. E o interessante aí, meus irmãos, que ódio ao pecado não é o pecado do irmão, não. Porque ter ódio do pecado do irmão é muito fácil, é muito simples. É o nosso pecado. Ter ódio do nosso pecado. Nós temos perdido muito tempo analisando a vida dos outros. Nós temos perdido muito tempo julgando a vida dos outros, analisando a vida dos outros. Fulano de tal, mas hoje fulano de tal saiu da regra, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez isso. E temos deixado a nossa vida. E o diabo, ele tem se apegado nisso, meus irmãos. Muitas vezes a gente, dentro das redes sociais, aí fulano de tal fala um negócio, uma heresia. Aí, começa, não sei o que, se revolta. Foi o que fizeram comigo. Eu estava no Facebook do Amor que Faz, eu disse que a maçonaria era do diabo. Aí me tiraram do Facebook do Amor que Faz. Então, nós temos que analisar esse tipo de coisa, meus irmãos. E a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes. Ao invés de chegar, conversar, quer afastar. Não, a vida não é assim. A gente nunca viu Jesus se afastando das pessoas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Jesus queria os pecadores perto dele. E quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós para estar ajudando ninguém? A Bíblia diz o quê? Ó, antes de tu tirar aquele ciscozinho bem pequenininho que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. E a trave que está no nosso olho é exatamente, sabe o que, meus irmãos? Que impede-nos de enxergarmos os nossos pecados, as nossas falhas. As nossas falhas. Então, muitas vezes, essa trave que impede nós realmente tomarmos a nossa cruz. Nós não devemos ser complacentes com o pecado de forma nenhuma. Com o nosso pecado. Com o nosso pecado. Quando a atitude do irmão estiver te incomodando, meu irmão, sabe o que você faz? Coloque-se dentro de ti. Você faz, eu vou olhar a minha. Seja um sinal. Seja um sinal para que eu venha analisar a minha vida. Talvez essa atitude do irmão, Deus esteja usando, sabe, para eu vir analisar a minha. Eu ver como é que eu estou, como tem sido a minha vida, como tem sido meus pensamentos, minhas atitudes. Talvez seja uma excelente oportunidade para nós fazermos essa análise da nossa vida. Nós não devemos deixar o diabo, sabe, tomar posse disso. Tomar posse disso. De forma alguma. Filipenses 3, de 13 a 14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios 10, 12, 3 diz: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação humana, senão, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes uma tentação, ela também o escape, para que possais suportar. Nós não somos super crentes. Nós não somos super. Se você tirar o foco de Cristo, se você tirar o foco do alvo, e muitas vezes o foco é uma besteira, sabe? A gente vai estar caindo em pecado. E toda vez eu percebo isso, sabe, meus irmãos? Eu olho lá para a gente, quando eu vejo a vida de Adão. Adão tinha plena comunhão com Deus, meus irmãos. Adão conversava com Deus. Adão tinha uma comunhão plena com o Senhor. Plena. Vivia um estado de perfeição, sem pecado existindo sobre a face da terra. Não existia nem como Adão dizer, não, mas eu vi que devia ser bom. Porque ele não tinha pecado. Adão, até a desobediência, Adão não tinha pecado algum, meus irmãos. E Adão olhou o fruto. E o fruto foi prazeroso aos olhos. E Adão desobedeceu e pecou. Adão desobedeceu e pecou. A nossa luta, meus irmãos, e a nossa cruz tem que ser pega diariamente. E outra coisa, a gente tem mania de estar colocando desculpa em tudo. Desculpa em tudo. E a gente quer justificar os nossos erros se desculpando. Mas não existe, meus irmãos, uma vida, sabe, com a cruz, sem leitura da palavra, sabe, sem estudo da palavra, sem adoração, sem oração. Não existe, meus irmãos. Não existe. Não existe. Muitas vezes as coisas que estão acontecendo na minha vida, acontecendo na sua vida, é porque você abandonou a leitura da palavra, você deixou, sabe, de orar a Deus. Passa o dia todo. E a única reza que você fez foi para abençoar os alimentos. Então, mas não teve, sabe, um momento de comunhão com Deus, de leitura da palavra, meditação na palavra, sabe, de estudar a palavra. Sem isso, meus irmãos, é impossível a gente, sabe, ter uma vida espiritual plena. Sem isso, é impossível nós carregarmos a nossa cruz. Sabe por quê? Porque realmente a cruz passa a ser difícil. A cruz passa a ser pesada. E aí, no primeiro momento de cansaço, meus irmãos, a gente abandona. No primeiro momento que pesou um pouquinho, a gente abandona a cruz. Mas é porque a gente não está, sabe, nos pés do Senhor. A gente não está buscando o Senhor. A gente não está orando ao Senhor. Durante a minha caminhada cristã, tive momentos difíceis na fé? Tive, meu irmão. Claro que tive. Sabe, de olhar, de passar um momento, sabe, de passar a semana toda,
sem ler a Bíblia, a semana toda sem nem pensar em Jesus. A semana tive, meus irmãos. Tive. E simplesmente vi a igreja no sábado e cumpri uma tabela que eu já estava acostumado, passei, meus irmãos. Mas quando eu olho para trás, eu vou perceber, sabe por quê? Foi uma atitude minha. Eu que me afastei da comunhão do Pai. E às vezes a gente lembra, no momento da nossa conversão, no momento que a gente entregou a vida a Jesus, quando eu tem uma música que dizia, eu quero voltar primeiro ao amor, tal. Quando eu não sei cantar, uma pessoa assim, de forma alguma, a minha está até meio, eu sei cantar. Não, filho, eu vou passar esse link aqui. Quando eu escutava essa música, eu dizia, irmão, como é que eu vou? Um dia vou pensar em voltar ao primeiro amor? Será que um dia eu vou, sabe, esquecer desse primeiro amor? E achava que isso nunca iria acontecer comigo. Mas às vezes, meus irmãos, realmente isso é uma canção que a gente precisa cantar diariamente. Aquele desejo, sabe, de vir para a igreja e escutar a voz do Senhor. Aquele desejo, sabe, quando você sai de casa, quando você ou sair de casa e dizia, hoje eu vou à casa do Senhor, eu vou escutar a voz do Senhor. E aí você passava por totalmente atento. Sabe agora que Deus vai falar? E o tempo vai passando e Deus deixa de falar no nosso coração. Mas Deus não deixou de falar. Simplesmente nós nos distanciamos dele tanto que nós não escutamos mais a voz dele. Então, comunhão com Deus é diária. Pegar a cruz todo dia. Todo dia. Talvez a cruz seja se acordar meia hora mais cedo. Estudar a palavra, meditar na palavra. Talvez a cruz seja dormir um pouco mais tarde. Talvez a cruz seja visitar aquele irmão que precisa. Talvez a cruz seja você liderar a sua célula. Talvez a cruz seja você ser o líder do seu ministério. E que muitas vezes você quer deixar, porque está pesando. Talvez seja nesse momento que Deus vai trabalhar grandemente na nossa vida. Então, isso é algo diário. Isso é algo diário. Então, que a morte da nossa vida realmente venha ter um significado. Que o velho homem, aquela morte realmente venha ter um significado para nós como discípulos. Que isso realmente venha a ter um significado na sua vida. Venha a ter um significado. Outro aspecto da morte, meus irmãos, é gerar a missão. Gerar a missão. E aí João 12, 23, 25 diz: E Jesus lhe respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Amém? Então, viver nessa vida é correr para Cristo. Viver nessa vida, muitas vezes, é exatamente isso, meus irmãos. É renunciar a muitas coisas da nossa vida.
Viver para Cristo é isso. Eu sei que muitas vezes você lê isso, é muito forte. É muito forte. Porque você lê e compreender, e querer compreender. Não é simplesmente ler. Porque muitas vezes, quando a palavra é forte, nós não queremos compreender. Nós queremos dar outro contexto, outra conotação, fazer de conta que não é com a gente. Às vezes acontece isso, às vezes é um mecanismo de defesa, para que a gente não venha sair do nosso meio de campo. Mas se a gente não morrer para essa vida, sabe? Se a gente, entre aspas, não renunciar a nossa vida em prol do Evangelho, nossa vida vai ser uma vida morta. Se nós não morrermos na nossa vida, não daremos fruto, meu irmão, não nasceremos. Estamos caminhando para a metade do ano. Nós já estamos em junho. A metade desse ano já se passou. Praticamente. Faltam poucos dias. E aí eu pergunto, 6 meses se passaram, você falou do Evangelho de Jesus para quem? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Quem foi a pessoa que você falou do Evangelho de Jesus? Nesses 6 meses que se passaram. Uma pessoa que não conhecia Jesus. Ou que pelo menos conheceu, está afastada, e você teve o desejo no coração de falar. E muitas vezes a preguiça pediu isso. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Se você não tomar uma atitude, vai chegar dezembro. E no final da escola bíblica, do próximo semestre, alguém vai vir aqui e perguntar. Alguém vai vir aqui e perguntar. E vão ser mais 6 meses que se passou e nós não falamos de Jesus para ninguém. Não, mas eu já falo, eu já sou líder de céu. Eu falo toda semana. Não é isso, cansado disso. Sabe? É convidar para o culto, é insistir. Quando eu me lembro, irmãos, da pessoa que me discipulou, eu vejo como ele insistiu. Talvez no lugar dele, sabe? Eu mesmo tivesse desistido. Mas se não fosse a insistência, sabe? E hoje eu percebo que aquilo para ele era uma alegria. Essa alegria que tem que existir no nosso coração, meus irmãos. A alegria que tem que existir no nosso coração. Que esse é o grande mandamento. Lá em Mateus 28, 9 diz: portanto, ide, fazei discípulos entre todas as nações. Fazer discípulo, está disposto a pagar o preço. E fazer discípulos vai além de você anunciar o Evangelho. Fazer discípulo é você acompanhar, é você ligar para o cara e ligar para a menina: olha, vamos para o culto hoje, vamos comigo, lá vai ser muito bom. E no outro sábado vamos de novo. Fazer discípulos, irmãos, é você acompanhar o crescimento da pessoa até você perceber que ele já está caminhando com suas próprias pernas. E Deus tem falado muito no meu coração, porque não é uma questão de todos nós somos missionários. Existem aqueles missionários que saem para pregar e tal.
coração, meus irmãos, que eu tenho que investir numa pessoa. No meu caso específico, como eu estou com célula de casais, Goianinha, então eu tenho que investir no casal. Ali é o meu alvo. Meu alvo é aquele casal. Eu vou discipular aquele casal. Se eu tiver condições de mais de um, amém. E você, na sua cabeça, meus irmãos, na sua mente, você tem que ter um alvo. Você tem que ter um alvo. Você tem que colocar uma pessoa na sua mente. Olha, vai ser fulano, às vezes é seu irmão dentro de casa, às vezes é sua mãe, às vezes é seu pai. E você não tem isso mais como alvo. Ontem eu fiquei triste com o jogo da igreja. E Deus que me inquietava com relação a pai. Não, porque eu parei em casa, aquela ré me incomodando, não sei o que, cheguei atrasado. E ele fala, chamando a mãe de velho. Eu digo, misericórdia, meu Deus. Que testemunho nós temos dado em casa? Qual testemunho? Será que nós temos autoridade de pregar o Evangelho em nossa casa? Não. Será que nós temos autoridade para isso? As pessoas olham para nós com autoridade para pregar o Evangelho, ou a gente não tem mais autoridade nenhuma? O sofrimento de Paulo, meus irmãos, o sofrimento de Paulo, eu acho maravilhoso estudar Paulo e aconselho vocês a estudar Paulo. Eu percebo que todo o sofrimento de Paulo, todo ele, não foi para a salvação de Paulo. O que Paulo passou, meus irmãos, não foi para a salvação dele, não. O que Paulo passou foi para a salvação dos outros. A salvação dos outros. E nosso amor ao Evangelho, nosso amor à causa do Evangelho, nosso amor ao Reino de Deus, tem que ser nesse sentido. A nossa cruz, sabe, que nós estamos carregando, não é para a nossa salvação, não. É para a salvação de nossa mãe, do nosso pai, do nosso irmão, do nosso vizinho, de quem a gente não conhece. Nosso sofrimento tem que ser para isso. Nosso sofrimento tem que ser para isso. Tem um exemplo aí que eu quero ler, para a gente encerrar, na página 102. Todos abriram? Quem tiver, sempre junto aí pequenininho. A página 102, do terceiro capítulo aí, a página 102, que começa a história da igreja cristã. Aí diz o seguinte, tem um nome aqui que eu não... A pronúncia eu não sei, quem souber me corrige. A história da igreja cristã tem sido composta por missionários ousados, que arriscam a vida por amor do Evangelho, e que, como resultado, viram a igreja crescer. Mencionarei dois exemplos, um relacionado a uma pessoa e outro relacionado a um país inteiro. A primeira é de Adoniran Justo, de Mianmar, igreja de Birmania. Ao pedir sua futura esposa, Ana, em casamento, ele disse a ela: me dê a sua mão para ir comigo para as selvas da Ásia e morrer comigo pela causa de Cristo. Eles chegaram a Rangoon em 1813 e emergiram na língua e cultura birmanesas. Somente depois de 6 anos, veja bem, somente depois de 6 anos,
Adoniran sentiu-se capaz de pregar o primeiro sermão. Somente depois de 7 registraram o primeiro convertido, depois de 7 anos. Ele precisou de 20 anos para traduzir a Bíblia toda para o birmanês. Também escreveu folhetos, um catecismo, uma gramática e um dicionário inglês-birmanês, que ainda está em uso. Seus sofrimentos foram intensos. Ele ficou viúvo 2 vezes e perdeu 6 filhos durante a vida. Ele e a família eram constantemente assolados por enfermidades. Durante a guerra anglo-birmanesa, suspeitaram que Adoniran fosse espião, e ele ficou quase 2 anos preso, suportando as amarras, o calor e as condições precárias. Em 37 anos de servidão missionária, ele voltou ao seu lar, nos Estados Unidos, apenas uma vez. Apesar disso, como resultado de sua morte e sepultamento em solo birmanês, ele frutificou muito. No primeiro domingo, após sua chegada em Mianmar, em 1813, ele e Anne fizeram a ceia do Senhor juntos, porque não havia outros cristãos para convidar a mesa. Entretanto, quando ele morreu, 37 anos mais tarde, em 1850, deixou mais de 7.000 birmaneses em Carim batizados, em 63 igrejas. Agora, calcula-se que existam mais de 3 milhões de cristãos em Mianmar. Glória a Deus por isso, meu Deus. Muitas vezes a gente acha que está renunciando a alguma coisa. Muitas vezes a gente acha, sabe, que o que a gente está fazendo é grande coisa. E a pergunta que a gente tem que fazer é uma só. É uma só. Quantas pessoas decidiram por Jesus Cristo através da minha vida? Isso é o último. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos por pé. Santo Deus, queremos te agradecer, render graças pela tua palavra, por falar no nosso coração. Em nome de Jesus, estamos aqui para te pedir que não sejam só palavras, mas que ela possa ser semente no nosso coração, que ela possa frutificar, que ela possa render frutos, Pai. Que realmente, Pai, nossa vida seja uma vida missionária, que realmente toda manhã, ao acordar, Pai, isso seja um sentimento no nosso coração, que nós venhamos a estar dispostos, Pai, a pegar a nossa cruz, Deus, e pregar o teu evangelho, anunciar o teu evangelho. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida, que não passe, ó Pai, de pura hipocrisia. Nós não queremos ser hipócritas, nós queremos realmente ter uma vida dedicada a Ti, uma boa Tua palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus, dá vontade, ó Pai, de buscar, fortalecer esse Espírito Santo que habita em nós. Possamos, ó Pai, sabe, voltar a ler a Bíblia, se nós não estamos lendo, voltar, ó Pai, a ter comunhão contigo, voltar, ó Pai, a meditar em Tua palavra, em oração, ó Pai, poder, ó Pai, ter uma vida consagrada a Ti. Te agradeço por essa manhã, que já coloca essa semana em Tuas mãos, que seja uma semana de bênção, uma semana tranquila. Em nome de Jesus, que no próximo domingo estaremos aqui, ó Pai, louvando e glorificando a Teu nome. E agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, fala para o seu irmão, dê um abraço dele e até domingo.